Olá, gente! 12º dia de leitura bíblica de uma linda maratona de 365 dias. Por que eu devo ler a Bíblia? Porque a palavra de Deus, pessoal, ela é força nos momentos de dificuldades. Ela é orientação nos momentos de vitórias. A palavra de Deus instrui, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus levanta. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. Então, pessoal, vamos ler a Bíblia inteira nesse ano de 2024. E eu vou segurar nas suas mãos e te ajudar nesse lindo processo. Bem, aqui, Pastor Everton Ferreira, nós estamos num propósito de ler a Bíblia inteira nesse ano de 2024 e nós queremos segurar nas suas mãos e te ajudar nesse lindo processo. Nós usamos essa edição, a Bíblia 365, a Bíblia Dia e Noite, onde ela tem um formato para ler a Bíblia inteira no ano inteiro. E nós estamos usando a mesma, porém você pode usar a que você tem aí, a que você tiver aí. Se você quiser adquirir essa, você vai no site da SBB, vê aí a melhor maneira e adquire a sua. Porém, a que você tiver aí é o suficiente. E nós também colocamos aqui as páginas da Bíblia para que nós venhamos ler juntos, aquela pessoa que não tem nenhuma Bíblia no momento consigo. Ou seja, tudo apoiando para que você venha ler a Bíblia nesse ano. Vamos à leitura de hoje. Gênesis 19, Salmos 12 e João 6, do 1 ao 24. Gênesis 19. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas, virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros.
os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, e ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: aí não, Senhor. Aí não, meu Senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para o qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha família. O anjo respondeu: quanto a isto, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer quanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Zoar significa pequena. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades que Ló tinha morado, a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele,
sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Mas a mais nova deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. É uma curiosidade, Moab em hebraico soa parecido com as palavras que significam do meu pai. Ben-Ami significa filho do meu parente. Em hebraico soa parecido com as palavras que significam amonita. Que coisa, né, pessoal? Vamos agora a Salmos 12. Se tiver saindo barulho aí, pessoal, foque em mim, porque tá tendo obra aqui perto, mas a gente vai em frente. Vamos embora. Salmo 12. Auxílio contra a falsidade. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Vamos agora para João, capítulo 6, do verso 1 ao 24. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram os sinais que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus anda sobre o mar.
Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Graças a Deus! 12º dia concluído. Parabéns para vocês! Parabéns! Porque, pessoal, você decidiu ler a Bíblia inteira conosco. Separar aí por dia 10, 12, 14, 15 minutinhos para estar conosco e ler junto conosco a Bíblia Sagrada. Pessoal, a palavra de Deus é algo muito forte. É grandioso o que nós vemos na palavra de Deus. E você está de parabéns por decidir estar conosco todos os dias lendo a Bíblia inteira. Vai ser uma linda maratona de 365 dias. Bem, a gente vai ficando por aqui. Repetindo, dá o like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço, pra cima!